Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Diga glória a Deus. Você pode se assentar, em nome de Jesus. Pode se assentar. Abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Quero aqui hoje falar para você que nós estamos em uma construção. Diga construção. A cada semana, cada ministração que nós estamos fazendo, nós estamos conduzindo a igreja ao entendimento do que realmente Deus tem para as nossas vidas. E nós começamos primeiro falando sobre a identidade da igreja. Já ministramos 2 mensagens sobre esse assunto. Ministramos sobre a identidade da igreja no primeiro culto, onde nós estamos falando sobre esse assunto, que antes de nós querermos ser usados por Deus, nós precisamos saber quem nós somos em Deus. Tem muita gente que está na igreja, mas nem sabe o que é igreja, não sabe nem a função da igreja. Na verdade, nós estamos vivendo um tempo do analfabetismo cristão imenso. Por que as pessoas agem como agem? Porque não conhecem nem a Deus e nem sua palavra. Então elas têm atitudes absolutamente distantes do que é a vontade de Deus. E esse resgate que nós estamos fazendo agora da identidade cristã, de nós entendermos, nos situarmos, descobrirmos, percebermos quem nós somos, é trabalhoso. Por quê, pastor? Porque nem todo mundo quer. Amém ou não, pessoal? Nem todo mundo está disposto a passar por um processo de transformação. Porém, nós vamos continuar nesse assunto. Hoje eu não vou falar sobre identidade, a terceira mensagem sobre identidade eu vou falar no domingo. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês sobre algo que está acontecendo na vida, principalmente dos cristãos nos dias de hoje. E eu quero também desconstruir uma ideia que se fala muito nas igrejas. As igrejas falam muita coisa que não tem nada de bíblico, nada de Deus, nada do que é realmente a direção de Deus. O que a igreja precisa principalmente é voltar à palavra. É na palavra que está a direção, é na palavra que está a sabedoria, é na palavra que está a revelação, é na palavra que está a cura, é na palavra que está a salvação, é na palavra que a nossa fé vai ser alimentada. Quem crê aqui dá um amém aí, bem forte. E essa inconstância da fé de muitos, essa fraqueza, ela é oriundo de falta de identidade cristã. É alguém que não decidiu ainda se quer Deus realmente ou se quer o mundo. E é isso então que nós vamos tratar essa noite. E eu vou falar de um assunto que vai mexer um pouquinho com a sua cabeça, porque talvez você aprendeu a vida inteira, você ouviu algo, mas hoje eu vou mostrar para você na palavra de Deus que isso não existe na Bíblia. Então vamos lá, Efésios capítulo 2, verso 1 em diante, diz assim: escreve ao anjo da igreja em Éfeso, isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são. E tu os achastes mentirosos. E sofrestes e tens paciências e trabalhas pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te à prática das primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, os quais também eu odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Amém ou não amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o YouTube... É isso? Não. Quem tem ouvidos, ouça o que os profetas da montanha têm para dizer. É isso? Não. O que o Espírito. O problema é que a gente quer ouvir todo mundo menos o Espírito. Se você não ouve o Espírito, você vai andar guiado por cegos. Sabe o que Jesus chamou os fariseus? Guias cegos. Vocês não conhecem o Espírito, vocês não têm experiência com Deus, mas vocês querem guiar o povo. Como é que eu vou guiar o povo diante de Deus, sendo que eu não estou diante de Deus? Como que eu posso levar as pessoas à presença de Deus, sendo que eu não estou lá? Eu só posso levar você no lugar que eu conheço, só posso levar você no lugar que eu já estive, sim ou não?
De maneira que o problema de muita gente é que elas ouvem todo mundo, mas não ouvem o Espírito. E que Deus está dizendo aqui é o seguinte: quem tem ouvidos, quem tem ouvido aí, ouça o que o Espírito diz. É o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Agora feche seus olhos. Pai, obrigado. Que seja o Espírito hoje. Que os nossos ouvidos não venham ouvir uma voz humana simplesmente. Aqui, quando nós estivermos ministrando, que não seja o homem, mas que seja o Espírito nos conduzindo, para que os teus filhos compreendam, percebam, discernam a tua vontade, o teu querer para esses dias. Abençoa essa reunião nessa noite para a tua glória. Amém. Amém ou não amém? O que aconteceria com a sua vida se você ouvisse mais o Espírito? O que aconteceria com as suas escolhas se você ouvisse mais o Espírito? Como seria a sua vida na igreja se você ouvisse mais o Espírito? O que você estaria fazendo na igreja se você ouvisse mais o Espírito? Será que as crises que você tem passado não tem relação com você não conseguir ouvir o Espírito? Porque quando Jesus veio, Ele cumpriu a sua obra aqui na terra. Ele disse o quê? Não vos deixarei órfãos. Vou enviar aí a profetaiada aí para falar para vocês. Foi isso? Não vos deixarei órfãos. Eu vou colocar um monte de gente falando no YouTube para vocês serem guiados por eles. Foi isso? Quando eu estou falando isso, não vai além do que simplesmente querer ser cômico em cima disso. Mas é porque isso é uma realidade. Tem gente que perdeu a fé de tanto ouvir todo mundo. Quem ouve todo mundo não ouve ninguém. Quem ouve todo mundo, a mente fica dividida. E uma mente dividida é uma mente confusa que fica perdida. Quando você vai numa estrada que tem uma bifurcação, que tem 2 caminhos ali, nesse momento existe uma crise na mente, porque a mente fica assim: para onde vou? Que caminho eu vou? E é assim que está a mente de muitas pessoas. Tem gente fazendo de tudo e seguindo de tudo, sabe por quê? Porque não ouve o Espírito. Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa igreja chamada Éfeso. Éfeso era conhecida como a igreja dos apóstolos. Era a primeira igreja, ela foi consolidada e estabelecida pelo apóstolo Paulo. Éfeso era uma cidade muito próspera, abençoada, rica, só que era uma cidade muito idólatra. Havia no centro de Éfeso o templo de Diana, que era conhecida como a Diana dos Efésios, e os homens prestavam adoração a Diana, e todos os dias, ao meio-dia, todos se prostravam para declarar: grande, grande é a Diana dos Efésios. Então Diana, ela ocupava o centro da adoração. Éfeso era conhecido como uma cidade abençoada, rica, era uma cidade de pessoas muito prósperas. Para você ter ideia, o governo de Éfeso não aceitava mendigos dentro de Éfeso. Quando um mendigo chegava em Éfeso, o governador pagava para aquele mendigo ir embora para sua terra de novo. Dava comida, roupa a ele, dava dinheiro e falava: vai embora, porque Éfeso era uma cidade extremamente influenciada pela cultura grega. Havia ali muitos homens ricos e empresários, porque Éfeso era uma cidade portuária. Havia os portos de Éfeso, onde todo mundo antigo, o comércio do mundo antigo passava por Éfeso. Era um lugar onde toda a riqueza transitava ali. Éfeso era uma capital extraordinária. E Éfeso também era conhecido pela beleza dos seus habitantes. Ali em Éfeso foi onde surgiu o cosmético. A palavra cosmos vem da origem do cosmético, né? Que era a maquiagem. Então Éfeso era conhecido então pelas beldades, as mulheres muito lindas que habitavam em Éfeso, mas também a beleza dos homens. E aí, por ser conhecido assim, havia assim uma cultura que se espalhou pelo mundo, e um ditado que até hoje a gente fala: quando vê um homem, né, muito belo, fala: olha, fulano tem a beleza do deus grego. Essa expressão nasceu em Éfeso, porque os homens, eles eram muito fortes. Havia ali uma miscigenação, uma mistura de culturas, mas era um povo inteligente, capacitado, próspero, uma cidade bonita, mas era uma cidade extremamente idólatra.
Os homens adoravam a Diana. E aí vem quem? O apóstolo Paulo pregar o evangelho dentro de Éfeso. Era a mesma coisa de eu pegar você e falar assim: fulano, eu quero que você vai pregar o evangelho lá dentro da Aparecida do Norte, lá em São Paulo. Você imaginou tu chegar lá pregando o evangelho por meio daquele povo que faz romaria, sai do país inteiro e fora do país vai fazer romaria para lá? Era mais ou menos isso. Éfeso era o centro da adoração dos deuses pagãos do mundo antigo. Aí Paulo vai lá pregar o evangelho. Quando Paulo chega, que ele começa a falar de Cristo, que ele começa a falar da salvação, quando ele começa a falar de perdão, os homens se iraram contra ele. E aí, sabe o que fizeram? Amarraram Paulo e deram uma surra tão grande em Paulo, que Paulo ficou sem forças. E ainda levaram ele em praça pública, arrancaram-lhe a roupa e deixaram ele nu. Não só bateram, ameaçaram, mas ainda o humilharam. Foi uma vergonha tremenda para o apóstolo Paulo. E depois que ele apanhou, que ele não tinha mais força, estava sem forças até para se levantar, expulsaram ele de Éfeso e disseram: nunca mais coloque seus pés aqui, porque senão você vai morrer. E aí Paulo sai, então ele vai pregar o evangelho em outros lugares, se recuperou. Aí um tempo depois, né, Deus vai lá e fala com Paulo: Paulo, você vai voltar lá em Éfeso e pregar. Acho que Paulo falou: peraí, Deus, tá doido? O Senhor está falando de Éfeso. Eu saí de lá jurado de morte, eu não posso colocar meus pés naquela cidade novamente. Mas era propósito de Deus. Deus disse: não, você vai voltar e vai pregar o evangelho em Éfeso. Aí Paulo vai, volta para Éfeso, e aí Paulo começa a pregar. Leia o livro de Éfeso e você vai ver os relatos de Paulo. Paulo é o único lugar da Bíblia. Paulo fala: em Éfeso eu lutei com feras. Mas Paulo, ele era poliglota, falava 5 idiomas. Paulo, ele era doutor da lei. E por ser doutor da lei, ele ainda tinha cidadania romana. E aí Paulo, ele então era considerado um homem lá da prateleira de cima. Ele havia sido formado aos pés de Gamaliel, que era o maior teólogo da época. Gamaliel era a maior referência da época de Paulo, e Paulo foi formado por Gamaliel. Então ele tinha, como diz, né, credenciais muito poderosas sobre sua vida. Além disso, era um homem muito inteligente e falava 5 idiomas. E esse Paulo então é desafiado a voltar. Só que Paulo agora ele volta com outra perspectiva. Ele volta agora não querendo pregar o evangelho na pressão, mas ele volta agora dependente do Espírito. Isso é uma diferença muito grande. Então quando Paulo entra em Éfeso, que ele começa agora a falar do amor de Cristo, começa a haver uma onda de conversão. O procônsul se converteu, muitos soldados romanos se converteram, que moravam em Éfeso, e também dos ricos que habitavam nessa cidade, muitos se converteram com suas mulheres, e essas pessoas então, elas começaram a ajudar o apóstolo Paulo. Mas Paulo enfrentou um nível de batalha espiritual em Éfeso como nunca visto. Você vai olhar ali o capítulo 5, capítulo 6 de Éfeso, Paulo relata. Ele fala da armadura de Deus que nós temos que colocar. Paulo fala dos embates, e ele lá, chega lá no capítulo 6, ele vai e fala assim: porque a nossa luta, Efésios 6:10, nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Paulo então entende ali, ele tem uma nova direção, ele tem uma nova visão, um entendimento de que a luta que é espiritual, ela não é contra pessoas. O problema é que a gente está querendo ganhar as pessoas para Jesus no debate. Enquanto Jesus está dizendo foge do debate, Paulo fala foge dos debates. Sabe por quê? Porque nós não precisamos convencer ninguém daquilo que é o absoluto de Deus. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo não é você, é o Espírito Santo. O convencimento do arrependimento é obra do Espírito Santo. Nós temos só que pregar. Nossa função é pregar, mas a redenção é uma obra do Espírito. E muitas vezes nós estamos querendo, porque nós queremos ver as pessoas nos pés de Jesus, nós queremos ver as pessoas se voltando para Deus, então a gente quer de alguma maneira prender essa pessoa, falando: então você tem que seguir Jesus, pai. Isso é bom, a gente tem que fazer uma obra evangelística, e tem gente que tem que ir no empurrão mesmo. Porém, você tem que entender que se você estiver fazendo isso sem estar orando por essa pessoa, é uma obra vã.
Porque a pessoa às vezes ela vai falar, tudo bem, eu estou indo para a igreja agora, mas para te agradar. Estou indo só para te agradar. Não faça isso. Permita, ore para que o Espírito Santo mostre a essa pessoa. Ela precisa da revelação de Cristo. Irmão, igreja não é sustentada por eventos, igreja não pode ser sustentada por movimentos, igreja não pode ser sustentada por conferência. A igreja tem que ser sustentada pelo poder do Espírito Santo do Senhor, porque a obra de Deus, ela foi completa lá na cruz do Calvário. Quando Cristo completou aquela obra, Ele disse, eu vou deixar o meu Espírito para que conduza vocês em toda verdade. Então, hoje parece que as pessoas se converterem, elas estão fazendo um favor para Deus. Irmão, vou falar um negócio para você, quem precisa de salvação é você, quem precisa de salvação sou eu. Eu é que tenho que buscar Deus, eu é que tenho que correr para os pés dEle, me arrepender dos meus pecados e me voltar para Ele. Quem entende aqui, diga um amém. Então nasce a igreja de Éfeso, e Éfeso entra num período de um grande avivamento. Irmão, todo mundo antigo ouviu falar do grande avivamento que houve em Éfeso. Pilhas e pilhas de livros de bruxaria foram queimadas em praça pública. Eles destronaram a Diana dos Efésios. O povo começou a buscar a Deus. Você entrava nas ruas de Éfeso, né? Os historiadores contam que você entrava pelas ruas de Éfeso e era comum você ver homens, mulheres, famílias se rendendo a Cristo. Houve um grande avivamento. Éfeso passa por um avivamento. Aquele povo viveu e experimentou algo grande da parte de Deus. Só que tem um problema. Eles se acomodaram com a vida espiritual. A vida espiritual, a Bíblia chama de fogo. É como um fogo aceso. Quando a Bíblia diz assim, e o fogo arderá continuamente no altar. O que é continuamente? Não pode deixar o fogo apagar. Agora, como que você vai manter o seu fogo aceso? Esse é o maior desafio de todos os cristãos. Porque quando a gente se converte, Deus vai lá e taca fogo na nossa lâmpada. E a gente sai querendo ganhar o mundo inteiro. A gente sai abraçando todo mundo, a gente ama todo mundo, a gente quer participar de todo o evangelismo, a gente quer participar de toda a oração, a gente quer estar levando as pessoas a Cristo. E foi isso que aconteceu em Éfeso. Eles estavam apaixonados, eles estavam cheios de vigor, eles estavam ali determinados no Espírito Santo a viver algo sobrenatural. Só que aí a Bíblia diz que com o passar do tempo, eles foram se acostumando, até que chegou um momento que eles fizeram, sabe o quê? Ligaram a vida cristã no piloto automático. Eu estou aqui agora, sou de Jesus, mas eu não preciso mais ficar com esses movimentos. Eu não preciso mais estar jejuando tanto, orando tanto. Eu não preciso mais estar me consagrando tanto. Só que tem um problema, irmão. Ou você a cada dia está se convertendo, ou você está se desviando. Não tem outra opção. Ou você está se aproximando de Deus, ou você está se afastando de Deus. Porque o que a Bíblia diz é aquele que perseverar até o fim. Não é até se sentir bem, não é até vencer os pecados, é até o fim. Aquele que permanecer até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Preste atenção no que eu vou falar aqui agora. A palavra é para aquele que perseverar até o fim. Só que a igreja de Éfeso, depois de um avivamento, depois de converter milhares e milhares e milhares de pessoas, aquela igreja se acomodou. Ela encontrou o ponto de conforto, encontrou o comodismo. Aí ninguém orava mais, ninguém ia mais para o templo de madrugada para buscar Deus, ninguém mais estava determinado a fazer algo, porque aí a gente começa a achar que já sou salvo, já confessei Jesus, e é como se agora a salvação fosse, uma propriedade minha. Ninguém pode me tirar, ninguém pode arrancar de mim a salvação. E aí vem
um monte de pensamentos e de ideias, mas aí a gente começa a acomodar na vida cristã. Qual é o próximo passo? Se você para de orar, você para de olhar para Deus. Quem para de olhar para Deus, começa a olhar para um outro lado. Lá em Provérbios, a Bíblia diz assim: não te deixes prender pelas olhadelas. A Bíblia diz que os olhos são as janelas da alma. De maneira que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os seus olhos forem maus, quão terrível serão as trevas no seu corpo. Então Jesus ele começa a dizer o seguinte, que os nossos olhos podem atrair luz ou podem atrair as trevas. Os nossos olhos são a janela da nossa alma. O que você anda permitindo entrar na tua alma? Isso está te fortalecendo ou isso está te enfraquecendo? Isso pode estar desfigurando a força pecaminosa da sua carne, ou isso pode estar sendo a vitamina que alimenta a tua carnalidade. E aí o que acontece é que Éfeso começou a brincar com o que é santo. Éfeso começou a parar de levar a sério sua vida espiritual. Resumo da ópera, a Bíblia diz que eles se acomodaram. E aí Deus vem falando aqui sobre Éfeso. Conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste a prova os que se dizem ser apóstolos e não são, tu os achaste mentirosos. Aí ele depois fala assim, e sofreste tem paciência, e trabalhas pelo meu nome, e não te cansaste. E Deus então vem falando, olha, vocês são uma igreja que fizeram coisas muito tremendas, fizeram coisas muito boas, só que aí vem o verso 4 e fala, tenho porém contra ti. Meu Deus, essa palavra, ela é forte. Primeiro, o texto, Deus diz assim, conheço as tuas obras. Conheço. Tudo que nós fazemos para Deus é conhecido. Deus está falando, eu conheço as tuas obras. Eu sei o que você anda fazendo. Eu sei que um dia você foi alguém que buscou. Eu sei que um dia você foi alguém que evangelizou. Eu sei que um dia você foi aquela pessoa que conduziu os outros a Cristo. Eu conheço as tuas obras. Só que tem um problema. Tenho, porém, contra ti. O quê? Que abandonaste o teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti. Que abandonaste o teu primeiro amor. Irmão, se existe um primeiro amor, é porque existe um segundo amor também. Tem muita gente que se apegou a um segundo amor. Porque quem ama Cristo, está apegado a Cristo, o fogo não apaga. O fogo só apaga quando aparece um outro amor na nossa vida. Pode ser a profissão, pode ser a empresa, pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser o dinheiro, pode ser uma posição social. Alguma coisa tomou o primeiro lugar no seu coração e Jesus está dizendo assim, esse é o problema de vocês. Vocês perderam, vocês abandonaram o primeiro amor. O que foi que entrou no lugar de Jesus hoje? Se você olhar para a sua vida, qual é o primeiro amor? Aonde você dedica mais força, mais tempo, mais energia, aquilo que você mais tem prazer de fazer. O que é que tomou o lugar de Jesus na sua vida? Jesus está dizendo assim, tenho porém contra ti, vocês abandonaram o primeiro amor. Aí aqui, talvez você pode falar assim, não pastor, mas não é bem assim não. É bem assim. É bem assim. Você tem que entender uma coisa, irmão. Quando um homem e uma mulher entram num relacionamento, sabe o que o homem está dizendo para a mulher? Eu fiz uma escolha. Eu estou dizendo não para todas as outras mulheres do mundo, para dizer sim só para você. E a mulher está dizendo para o homem, eu estou dizendo não para todos os homens do mundo, para dizer sim para você. Qualquer coisa fora disso, é o quê? Infidelidade.
verdade. É quando você começa a olhar outros olhares, é quando você começa a ver outras. A mulher começa a ver outros, o homem começa a ver outras. Quando você começa a desviar os teus olhares, é o que eu acabei de citar aqui de Provérbios, não te deixes prender pelas olhadelas. A gente, muitas vezes, quer tornar inocente aquilo que não é inocente. Ninguém sai de casa de manhã e fala assim, hoje eu vou adulterar. Começa com um olhar, uma piscada. Já viu aquela expressão, sorrir com os olhos? É aquela paquerada nos olhos, e você vai aceitando, você vai cedendo, depois vem um sorriso, depois vem uma piadinha, depois vem uma balinha, um bombom, um cafezinho, uma piadinha, daqui a pouco está tocando, encostando, pegando na mão, e aí, irmão, tem coisa que não volta, só evolui. A Bíblia diz, tocará fogo nos seios, sem que as vestes permaneçam? Obviamente, o que a Bíblia está dizendo? Não brinque com a tua natureza. A natureza humana, ela é caída, irmão. É caída. Então o que ela quer? Ela quer isso. Ela quer levar você para o fundo do poço. E sabe o que acontece? O problema é que esse adultério, quando uma mulher adultera contra o seu esposo, quando o homem adultera contra a sua esposa, ninguém saiu de manhã e tomou essa decisão. É step by step, um passo de cada vez, passo de cada vez. Um dia é um sorriso. Hoje eu não vou orar não porque eu estou cansado. Então a gente vai abrindo as portas aos poucos, só que a gente começa a contar uma mentira para a gente mesmo. Tem nada a ver. Não, eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei qual é a minha posição, sei o que eu estou fazendo. Só que não, irmão, não. É aos poucos. Satanás não tem pressa de jogar a gente na lona. O objetivo dele é jogar na lona. Satanás tem projetos de 1 ano, de 6 meses, de 5 anos, de 10 anos para derrubar alguém. Ele não tem pressa. Ele não tem pressa, porque o único objetivo de Satanás é atingir o objetivo, é te derrubar. É caçar a sua vida espiritual. É deixar você na lona, arrebentado. E aí, o que Jesus está dizendo aqui, eu tenho porém contra vocês, que vocês começaram a olhar para outras coisas. Vocês começaram a admirar muito esse mundo, vocês começaram a achar bom demais o dinheiro, vocês começaram a achar bom demais a riqueza, e de repente você ouve mais um coach do que a palavra. E daqui a pouco você está ouvindo muito mais músicas que te arremetem à carnalidade do que músicas que trabalhem e fortaleçam a sua espiritualidade. E a gente vai nessa e sem perceber daqui, vai indo. Aí chega um dia que acontece igual aconteceu com Sansão. Sansão estava lá, escolhido de Deus, homem de Deus, chamado por Deus. Deus tinha um propósito, Deus tinha um chamado de libertação nacional para Sansão, nazireu consagrado, cresceu na presença de Deus, e ele foi indo, chegou um dia que ele começou a brincar com o pecado, e foi brincando, e ele foi brincando, e está tudo bem, porque toda vez que ele se levantava, ele acabava com os filisteus. Sansão tinha força. Sansão, ele era ungido. A palavra Sansão é ensolarado, ungido. Ele era um homem que falava, eu sou o top. Ele vai lá, pega 300 chacais lá, mata uma quantidade lá de filisteus, tacou fogo lá na seara com 300 chacais. Depois ele arranca as portas de Gaza, anda 80 quilômetros com as portas, os portões de Gaza nas costas. Sansão, ele era um cara vaidoso. Ele deixou a vaidade entrar no coração dele, e de repente Sansão, o poderoso, o homem forte, que destruiu os inimigos de Deus, ele abre o coração e vai brincando com Dalila. Conhece Dalila? A palavra Dalila, que significa langor, ou sedutora, ou aquela que enlaça. Sansão vai e deita no colo de Dalila, e dia após dia, sabe que o problema é esse, que o nosso primeiro amor vai morrendo e a gente não percebe. É dia após dia, vai abrindo uma concessão. Sansão, diga-me o segredo da tua força. Se eu for amarrado com 7 linhas, assim, amarraram, ele foi lá e quebrou.
Rapaz, a primeira vez já era para ele ter se tocado, sim ou não? Mas todo apaixonado é burro. Irmão, eu não aconselho gente apaixonada. Gente apaixonada é burra. Ela é burra, irmão. Ela perde totalmente a capacidade de pensar, de raciocinar. Vai embora. Agora ela só consegue sentir. Ela só quer aquela paixão, aquele desejo. Eu cheguei a uma conclusão na minha vida. Não dá para aconselhar apaixonado, irmão. Não dá. Aí Sansão era assim. A mulher, o cara apaixonado é desse jeito. A mulher enganou uma vez, ele aceitou a segunda, a terceira e foi indo. Até o momento que Sansão vai lá e faz sabe o quê? Ele estava acostumado a dormir e acordar com sua força. Ele estava acostumado, os filisteus chegavam e Sansão saía quebrando todo mundo. Mas ele nem percebeu, irmão, preste atenção, ele nem percebeu que aí ele vai lá e fala para Dalila: olha, se passar a navalha no meu cabelo, a minha força vai embora. Aí Dalila vai lá e chama os filisteus raspam a cabeça de Sansão. Quando Sansão acorda, Dalila grita: Sansão, os filisteus vêm contra ti. Aí a Bíblia diz assim: e não sabia Sansão que o Espírito de Deus não era mais com ele. Meu Deus. Sabe aquele dia que a gente está na fé, está no Espírito, eu vou na igreja, só que a gente vai cedendo, só que chega um dia que você acorda e percebe que algo está faltando, algo secou, algo sumiu. É aquele dia que você levanta e parece que aquela fé já não tem mais. É aquele dia que você levanta, parece que desapareceu. É aquele dia que você levanta e não tem mais aquele amor, aquela vontade de servir, de ir para a igreja. Parece que essas coisas agora, elas se tornaram coisas de gente carola. Aí a gente então parte para os rótulos. Isso é coisa de gente fraca. Já fui assim também. Mas hoje não, hoje eu já sou... Já viu gente assim? Quantos anos, irmão? Eu estou no evangelho vendo isso acontecer. Desde a minha infância. E eu posso dizer para você, muitas vezes eu já me senti tentado a olhar para um segundo amor. Muitas propostas já vieram. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Vem proposta e mais proposta. Às vezes você não está bem, tem dia que você está mal, tem vezes que você está frustrado, às vezes você está lá dando sua vida pela igreja, a igreja não responde, você fica olhando e falando: meu Deus, o que esse povo quer? Aí eu lembro de Deus. O povo de Israel era desgraçado assim, mal. Deus dava tudo para aquele povo, eles murmuravam todo dia, reclamavam todo dia. Nada estava bom. Deus tirou eles da escravidão. Eles estavam no deserto, mas Deus estava dando comida para eles todos os dias. Tinha um fogo para aquecer a noite do frio. Tinha uma nuvem para protegê-los do sol durante o dia. A roupa não envelhecia. Todo dia caía codorniz assada no colo deles, para eles comerem. O almoço caía, chegava pronto, o Macfish, caía no colo de todo mundo. Deus todo dia estava suprindo aquele povo. Aí vinham os inimigos, Deus dava força, eles venciam os inimigos. Deus abriu o mar vermelho, eles passaram com o pé seco pelo mar vermelho. Mas que povo mais desgraçado aquele, irmão. Porque Moisés sobe para orar, quando volta eles estão adorando um bezerro de ouro. Deus é tudo para a minha vida, mas é só passar uma luta. Vai lá para os pés do bezerro de ouro. Vai lá para o motel, vai lá para a perdição, vai para a cachaça, vai para a droga, vai para a bebida. E nós damos as costas para Deus. Porque o nosso coração na verdade nunca esteve nele. Porque quando o nosso coração está em Deus, pode vir a batalha que for, irmão, pode se levantar o inferno inteiro. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece e permanece. Vem luta, vem frustração, vem decepção, vem tudo. Mas aquele que o coração está em Cristo não vai se curvar. Só cai quem não está em Cristo. Irmão, só cai quem não está em Cristo.
E Deus olha para nós e nós estamos falando assim: Senhor, o que está faltando? Tira o coração de onde vocês colocaram. Ah não, pastor, mas aí é pedir demais. Bom, a Bíblia diz: o que dará o homem em troca da sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Porque do que adianta ganhar o mundo inteiro? Irmão, é pouco demais o que Deus está nos pedindo, comparado ao que Ele tem para nós. Porque aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Eu continuo nessa fé, eu continuo nessa fé, eu continuo esperando. Eu estou há mais de 40 anos esperando, vou continuar esperando. Porque Jesus disse assim: se a nossa esperança se resume a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. A palavra que Deus fala é uma palavra forte. Vocês me tiraram do primeiro lugar. Vocês me tiraram, simples assim. Tem um segundo amor aí que tomou a cena. Tem um segundo amor que roubou a cena. Aí ele continua dizendo, verso 4: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Aí ele dá uma palavra que agora vou mexer com você, irmão. Ele fala assim: lembra de onde caíste e volta às primeiras obras. Eu vou hoje desconstruir na tua cabeça uma palavra que não está na Bíblia. Não está na Bíblia, mas que todo crente vive falando. Quanto crente entra na igreja e fala assim: pastor, eu preciso tanto de um renovo na minha vida. Quando a pessoa está lá ruim espiritualmente, você chega: irmão, você está precisando de um renovo. E a gente está sempre dizendo para as pessoas: ó, você está precisando de um renovo. Ah, tu foi batizado com o Espírito Santo, mas agora você não está bem, você está precisando de um renovo. Me mostra na Bíblia essa palavra, renovo. Me mostra. Não existe renovo, irmão. O Espírito Santo, ele não fica velho na nossa vida, não. A Bíblia diz: vivei em novidade de vida. A vida do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais e mais até ser dia perfeito. Esse povo estava fraco na fé, esse povo estava desanimado na fé, esse povo estava querendo largar Jesus, eles já não estavam indo para a igreja. Eles estavam assim: quer saber? Isso é coisa de louco. É porque você não conhece o contexto de Éfeso. Se tu for ler, você vai ver. Leia Eusébio, você vai ficar assustado com o que estava acontecendo em Éfeso, o que a turma estava aprontando. Bebedeira era o mínimo ali, mas estava acontecendo tudo quanto é tipo de pecado, porque um segundo amor entrou na vida deles. Aí o que Deus falou assim: olha, vocês precisam de um renovo. Começa a fazer vigília, começa a buscar. De repente o Espírito Santo se renova. Irmão, o Espírito Santo, ele já é o renovo de Deus na minha vida. Deus não falou assim: ó, vocês estão precisando de renovo. Deus está falando assim: olha, sabe por que tu está morto? Sabe por que tu está morta? Sabe por quê? Porque foi você que abriu a porta para o mundo entrar. Foi você que abriu a porta para o pecado entrar. Foi você que parou de orar. Foi você que desceu do altar. Foi você que deixou a chama apagar. As 10 virgens, as nécias, foram elas que não vigiaram e o azeite acabou. O azeite acabou porque você não foi atrás. O fogo apagou porque você deixou. E ele não fala assim: olha, busca um renovo. Ele só fala assim: ó, lembra de onde você caiu e volta. Ah, mas eu estou precisando de um renovo. Você tem que voltar lá atrás. Você não
está precisando de um renovo, porque não existe renovo. O Espírito Santo ele já habita em mim. O que eu preciso é lembrar de onde eu caí, voltar lá e começar tudo de novo. Voltar a orar, voltar a buscar Deus, voltar a abandonar o pecado, voltar a jejuar, voltar a colocar Deus em primeiro lugar, porque a Bíblia diz: buscai pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Não existe renovo na Bíblia. O que existe é uma decisão de voltar e começar de novo. Lembra de onde caíste e volta às primeiras obras. Sabe por que a gente fica dizendo renovo, renovo, renovo? Porque a gente quer achar um culpado. Nós queremos achar um culpado. Ah, eu caí porque, pastor, sabe como é que eu estava na igreja? É tanta gente falsa. Irmão, sempre cabe mais um. Bem-vindo. Ou você é melhor do que todo mundo? Não, pastor, eu saí da igreja porque, sabe, as pessoas, pastor, são muito difíceis. Tá bom, então tu é o top. Tu é o top, irmão. Não, pastor, é porque, olha, eu vou ser sincero com o senhor, não acredito em mais nada. O homem cai. Eu não estou olhando para homem. Você estava olhando para homem. Se tu estivesse olhando para Cristo, não tinha caído não, irmão. Tu nunca esteve aqui por Cristo. Vou te falar um negócio, irmão. Quem está por Cristo, está por Cristo. Quem olha para Cristo, pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não vai ser atingido. Quando você cai, é porque a tua esperança estava em alguém, numa situação, e isso e aquilo. Ai, pastor, mas a igreja do século 21, ela está desviada. E tu vai fazer o que, irmão? Tu vai se esconder aonde? Me diz. Uma coisa que eu mais ouço, o que eu mais ouço hoje, sabe? É um monte de gente que não tomou vergonha na cara e ficar procurando culpado, porque ele resolveu ir para a bagaceira, para o pecado, está virando na safadeza. E aí ele quer dizer: olha, pastor, eu já fui isso, porque eu já profetizei assim. Eu já vi anjo voando de costa. Pastor, o senhor não tem noção de como Deus me usava. E agora? Não pode usar mais? Lembra de onde caíste e volta às primeiras obras. Lembra e volta. Ele não fala de renovo. Ele fala: quem perdeu o fogo, perdeu em algum lugar. Houve um momento. Você tem que vasculhar a sua mente e descobrir onde foi que eu deixei o fogo apagar. Porque está soprando de todo lado, eu protejo o meu fogo, irmão. Parábola das 10 virgens é muito clara. Todas as 10 receberam o mesmo azeite. Todas as 10 receberam as lâmpadas acesas. As 5 prudentes não brincaram. Elas entenderam: não posso vacilar com o meu azeite, não posso vacilar com a minha lâmpada. As 5 prudentes arrumou um segundo amor. Então elas começaram a não levar mais tão a sério a vida espiritual. Por que esse negócio de ficar orando? Por que esse negócio de ficar buscando? Ai, o pastor fica inventando essas coisas na igreja agora. Ai, estou cansado. É tanta coisa, é tanta programação, é tanto isso, é tanto aquilo. Aí sabe o que acontece? Daqui a pouco, o convite para ir para o pagode te alegra mais do que o convite para vir para a casa do Senhor. Daqui a pouco, o convite para ir beber se torna mais interessante do que o convite para subir um monte em oração. É quando a gente não percebe, mas o nosso coração não é mais dele. A gente nem percebeu quando foi que o nosso coração deixou de ser dele. E agora a gente já começa a olhar para quem está com o coração na presença como radical. Ah, fulano aí é religioso demais. Já fui assim também. O que você é agora? Você é mais santo? Você está buscando mais a Deus? Você está jejuando mais? Se não for isso, está caído. Não, pastor, mas precisa desse radicalismo todo não, irmão. Jesus é radical. Quando Elias sobe lá no monte, que ele chega diante do povo, ele reúne todo o povo. E Elias chega e fala: ouçam todo Israel. Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu.
Ele chega ali e fala assim, ó, sai de cima do muro. Assuma quem você é. Chegou o momento, irmão, ou você escolhe quem você é, ou você decide logo, irmão. Ou tu é de Deus ou tu não é. A gente fica tentando de alguma maneira negociar, irmão, não tem jeitinho brasileiro com Deus. Assuma logo quem você é. Por que tu não abre a boca lá na faculdade e fala para todo mundo, sou crente nesse negócio aqui? Porque lá na empresa tu fica se escondendo. Porque no meio dos amigos você fica assim, tô indo aí na igreja, né? Tô indo lá. Não, sou crente, cheio do Espírito Santo. Quer que eu ore por você? Deixa eu mandar o capeta que está no teu corpo sair agora. Quem está me entendendo aqui no nome de Jesus? Cara, eu estou pensando uma coisa esses dias aí. Esse censo do IBGE que saiu me deixou com tanta raiva. Porque veio lá no censo uma observação que provavelmente em 3 ou 4 anos o Brasil será uma nação de maioria evangélica do que católica. E aí vem um monte de crente evangélico. Eu não sou evangélico, graças a Deus. Esses evangélicos aí, tudo feliz, glória a Deus, que não sei o quê. Pô, irmão, que tanto de crente é esse que não consegue impactar nada nessa nação? Um monte de gente, irmão. Se Jesus, se o teu encontro com Jesus resultou somente em você mudar a sua forma de vestir, mudar a roda de amizade que você anda, se o seu encontro com Jesus só foi suficiente para você largar os vícios, a bebida, se o teu encontro com Jesus foi só isso, você não teve um encontro com Jesus. Porque quem tem um encontro com Cristo, aqui dentro, nunca mais vai ser do mesmo jeito. Eu posso hoje falar para você, pelo tanto de tempo que eu estou na presença de Deus, pelo tanto de experiência ruim, já me decepcionei com pessoas. Depois que pastor então, irmão, é o natural. É uma facada nas costas quase todo dia. Tu está lá clamando pelo cara, levanta a vida dele, ajuda a restaurar o casamento. Você vai lá, estende a mão, ajuda. O cara está passando fome, você dá a cesta básica. Está com aluguel atrasado, perdendo tudo. Você vai lá, corre, mobiliza, ajuda, paga lá a conta do cara. E socorre ele no momento da aflição dele. E na primeira oportunidade que ele tem, ele não hesita em te meter a faca pelas costas. Ainda sai reclamando, dizendo que o pastor não presta, que o pastor é ruim. Só que tem uma coisa. A Bíblia diz, não nos deixemos de fazer o bem, porque ao seu tempo colheremos. Não é sobre ele, é sobre mim. Não é sobre o que ele faz, sobre os erros dele, é sobre quem eu sou em Deus. Ah, pastor, eu não sei como é que o senhor aguenta continuar ajudando gente ruim. Irmão, não é sobre ele, é sobre eu. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Pode fazer o que quiser, mas Deus tem me sustentado. Irmão, Deus tem me sustentado. Deixa eu te dizer um negócio para você, é Deus que te sustenta. Quando você tiver maduro, suficiente na fé, para levar todo tipo de pancada, de trairagem, de coisa ruim, você vai começar a entender o que é a graça de Deus sobre a tua vida. Você vai poder levantar a sua mão e dizer, até aqui me ajudou o Senhor. Você vai entender o que significa, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu, ó Senhor, está comigo. A tua vara, o teu cajado me consolam. Gente, quando ele fala assim, olha, lembra de onde você caiu, Deus está falando assim, você está precisando de um renovo. Não, você está precisando voltar onde você se perdeu e se reencontrar com Deus. Depois, ele vem e fala para todos nós, lembra de onde caíste. E aí ele termina dizendo, volta à prática das primeiras obras. Volta à prática das primeiras obras. O que são as primeiras obras? Preste atenção. Eu não vou
tentar passar para você informação. Não adianta. Sabe por quê? Informação é fácil você conseguir, irmão. Qualquer informação sobre a Bíblia, você consegue. Só que a Bíblia não é um livro de informação, é um livro do Espírito. E aí ele vem e diz assim: as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Por isso que a Bíblia diz: a palavra de Deus é loucura para os que perecem, mas para os que creem é poder de Deus para a salvação. A Bíblia diz: Deus tornou loucas coisas espirituais para que o mundo não a compreenda, porque eles ouvirão e não compreenderão, lendo não entenderão. Então, a Bíblia, ela é um livro que tem informações, mas quando esse livro ficou aqui, não é sobre as informações, é sobre o Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A vida está no Espírito. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que arrumar um jeito de reacender o fogo espiritual dentro de mim. Quantas pessoas chegam: pastor, eu conheço a Bíblia de capa a capa. E daí? Satanás também conhece. Ah, pastor, mas é porque Deus já me usou nisso, já me usou naquilo, já profetizei, Deus já me usou para curar isso, para curar aquilo. Naquele dia muitos dirão: Senhor, em teu nome expulsei demônio, curei enfermo. E ele dirá: passai de mim porque eu não vos conheço. O que Deus está dizendo é o seguinte: vocês não entendem que é sobre o Espírito Santo? Tudo é sobre o Espírito. Ninguém, irmão, fica na igreja por conta própria. Ninguém diz Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito do Senhor. É pelo Espírito. Igreja é lugar de se buscar o Espírito, não informação. Se não vir esse monte de crente chato, um povo chato. Que é isso, pastor? O senhor está me chamando de chato? Esse crentaiada com frescura, povo fresco. Fica com tititi, com mimimi, com fofoquinha dentro da igreja. E aí eu fico olhando para essa patifaria. Gente fresca, qualquer coisinha, vai sair da igreja. Sabe? Qualquer coisinha não pode chamar atenção. Vai nascer de novo, diabo. Sabe? É quase isso que Deus está dizendo assim: acorda, meu filho. Eu fico pensando, essa igreja aí, irmão, o que vai ser dessa igreja quando o primeiro cavaleiro do Apocalipse começar a sair derramando juízo sobre essa terra? Não sobra um. Porque não vai aguentar a pressão, irmão. Eu não aguento uma bronca, vai aguentar o quê? A perseguição do anticristo? Vai aguentar o quê? A pessoa está lá sofrendo: pastor, ora, porque lá em casa estou tendo pesadelo. Pastor, não estou conseguindo dormir de noite. Olha, pastor, os meus filhos estão quebrando pau dentro de casa. Estou endemoniado, pastor. Meu marido de Satanás está no couro dele, pastor. Ou minha esposa, sei lá. Aí eu fico olhando: que diabo que essa pessoa está fazendo aqui dentro, meu irmão? Ela tem dentro dela o Espírito Santo do Senhor. Ela tem autoridade. Eis que vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do mal, e nada absolutamente vos causará dano. Meu Deus, a autoridade está sobre a minha vida. Levanta nessa casa lá e fala: ó capeta, quem manda aqui sou eu. Satanás, sai em nome de Jesus. Pela oração é santificado, diz a palavra. A Bíblia diz que Deus nos deu autoridade. Jesus diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Aí fica apanhando, levando cacete de demôniozinho de esquina, irmão. Sendo pisado pelo capeta, um demôniozinho que você só fala Jesus. Só sussurrar Jesus, ele já sai. A pessoa não reconhece quem ela é em Deus, não sabe nem a identidade dela em Deus. Irmão, você tem noção do que está dentro de você aí? É a presença do próprio Deus. Tu fica levando cacete de demônio, levanta nessa casa aí, levanta essa mão, irmão. Fala: ó, em nome de Jesus, sai orando nessa casa, entra em cada canto, sai ungindo. Tu vai ver, quem vai ficar oprimido é o diabo, irmão, não é você não. Aí, pastor, eu recebi um diagnóstico aqui contrário. Cai de joelho no chão, bota esse diagnóstico debaixo do joelho e fala: Deus,
tua palavra diz, pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado. Nenhuma enfermidade vai prevalecer na minha vida. Pela minha fé, eu creio que já foi queimada toda a maldição do meu corpo, em nome de Jesus. Ai, pastor, estou triste. Tu está triste? Começa a falar em línguas. Daqui a pouco tu é visitado pelo Espírito Santo. Daqui a pouco tu está subindo um guarda-roupa de unção, de poder, de autoridade. Ai, pastor, estou com medo do futuro. Eu estou nem aí para o futuro, irmão. Que vem o futuro. Eu só preciso ficar cheio do Espírito Santo. E ponto final. A única coisa que você tem que proteger é a sua fé. A única coisa que você tem que proteger é a sua fé. Proteja a sua fé. Quando pintar alguém querendo colocar dúvida na sua fé, se posiciona, proteja a sua fé. Quem está me entendendo aqui? Antes de eu terminar, eu quero dizer essa palavra. Fechei minha Bíblia aqui, deixa eu abrir aqui. Apocalipse 2. Preste atenção. A palavra foi: lembra de onde? Lembra de onde? Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te. Ele manda arrepender. E volta à prática das primeiras obras. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e volta às práticas das primeiras obras. Senão, brevemente virei a ti e tirarei o seu lugar e também o teu castiçal, se não te arrependeres. Eu sei que essa palavra não é popular. Tenho certeza, na verdade. É mais fácil falar que todo mundo gosta. Mas deixa eu falar um negócio para você. Isso aqui não é brincadeira não, meu irmão. Lembra de onde você caiu? Se arrepende do que você anda fazendo, volta lá e começa tudo de novo. Ah, mas eu não estou sentindo. A Bíblia está mandando sentir aqui alguma coisa? Manda voltar. Volta chorando. Volta sofrendo. Pode voltar, irmão, mas volta. Volta. Ele está dizendo: arrepende-te e começa a fazer de novo. Se você era um bom pregador, seja 2 vezes melhor um bom pregador agora. Se você era um bom evangelista, seja 2 vezes melhor um bom evangelista. Se você era um músico, seja 2 vezes agora um melhor músico. Mostra para o capeta que você vive pela fé. Você não vive pelas experiências dessa vida. O meu justo viverá pela sua fé. A minha fé é a única coisa que me protege de não cair. Eu estava ministrando para meus discípulos outro dia e falei: vocês têm que aprender isso. Vai chegar momentos na nossa vida que a única coisa que vai te manter de pé é a sua fé. Porque nem vontade você tem mais. Você não tem vontade de ir para a igreja, você não tem vontade de subir no altar, você não tem vontade de pregar, você não tem desejo de nada. Você olha para a igreja porque você quer distância. Você olha para o povo, você quer sumir. Você quer, por mim, eu vou lá para o meio das montanhas e me isolo de todo mundo porque eu não aguento mais gente. Você acha que não? Sim. Sim. Tudo isso a gente passa. Mas eu aprendi uma coisa. Salmo 46 diz o seguinte. Preste atenção. Salmo 46. Eu quero que você entenda o que é viver pela fé. Sabe o que é viver pela fé? Quem é Abraão na Bíblia? O pai da? A Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. É quando nem esperança você tem. Sabe quando até a esperança já te abandonou? Abraão continuou crendo. Uau! Abraão creu, isso lhe foi imputado como justiça. Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente não é no dia de festa, não é no dia de abundância não, é na angústia. Portanto, não temeremos. Aí ele começa a dizer, se tudo isso aqui estiver acontecendo, ainda que a terra, pronto, está aqui no telão. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda
que os montes se transtornem para o meio dos mares. Vai lá, verso 3. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, tá aí? Não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos se movem. Ele levanta a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito sobre a terra ou na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Deixa eu falar uma coisa para você. Fé não tem a ver com o que você está sentindo, não tem a ver com motivação, não tem a ver com desejo. Não. Fé é uma coisa que é uma escolha aqui dentro. Porque se você ficar guerreando com o teu coração é traíra. A Bíblia diz que ele é enganoso, ele vai te enganar, é corrupto. Agora a fé não. A fé é uma certeza que está aqui dentro de mim do que Deus está preparando para mim. E você pode olhar para a sua vida hoje, tudo pode ter ruído, pode ter acabado tudo. Você pode ter perdido o casamento, você pode ter perdido os seus bens, você pode ter perdido a empresa, está falido, você pode ter perdido tudo. E talvez hoje você está olhando para você e dizendo assim: Deus, não sobrou nada. Jó esteve nessa situação, até a saúde dele foi tirada. Jó ficou cheio de lepra, e ele foi ficar sentado sobre as cinzas. Imagine aqui, ó. Você sabe qual foi a condição de Jó sentado sobre as cinzas? Jó, ele estava com uma espécie de um lençol envolto no seu corpo. Ele não podia usar roupa, porque se ele usasse roupa, a roupa pregava nas chagas da hanseníase, e quando puxava a roupa, a carne sairia junto. Então só existia um tecido sobre Jó, bem fino, e Jó estava sobre as cinzas, para que as coisas não ficassem pregando nele. A cinza impedia as coisas de grudarem nas chagas de Jó. O cara leproso está lá morrendo, e morrendo lá, a mulher dele chega assim e fala: ô Jó, Deus te abandonou, rapaz. Você está maluco? Você amaldiçoa o teu Deus e morre. Amaldiçoa Deus e morre. Jó, o que você para pensar? Está valendo a pena? Que cristianismo é esse? Que Deus é esse? Vale a pena tu estar indo para a igreja? Tu passou a vida toda servindo a Ele, tu passou a vida toda sendo o homem mais justo do Oriente. Você ficava subindo o monte lá oferecendo sacrifício, e agora você está nessa miséria. Perdemos nossos filhos, perdeu nossa casa, perdeu nossos animais, perdemos nossos funcionários, nós perdemos tudo, não temos mais nada, e você está aqui agora sentado nessa cinza. E Jó está lá sem nada. Mas a fé, ela não olha para a circunstância. A fé, ela não olha para o que você está passando. E esse é o problema dos crentes de hoje. Porque a fé deles só funciona quando está tudo tranquilo. Mas quando tudo cai, quando tudo vira cinza, ele amaldiçoa Deus e morre. Mas Jó estava lá na cinza, tentando fazer com que o lençol não pregasse nas suas chagas. E ele faz uma oração. E essa oração revela a fé daquele homem. Porque lá na cinza, quando tudo está ruim, ele reúne o que ainda lhe sobra de forças para fazer o bem. O que ainda sobrou em Jó, ao invés de orar por si, ficar com dó de si mesmo, ao invés de orar, falou: oh Deus, alivia minha barra aqui. A Bíblia diz que Jó começou a orar pelos seus amigos. Meu Deus, irmão, isso é uma fé. A pessoa chega: pastor, ora por mim que eu estou doente. Mal sabe ela que o cara está pior do que ela. A pessoa chega: pastor,
Me abençoa aí com um pacote de café, porque não tem café lá em casa. Talvez ele não sabe que na casa do pastor não tem nem comida. É quando você, de onde não tem, você reúne forças e ainda é capaz de dar. Porque Jó não tinha mais nada. Ele disse: já que eu não tenho nada, eu vou orar pelos meus amigos. E quando Jó começa a orar, Deus se manifesta. Porque, irmão, tem uma fé que faz Deus levantar do trono. É aquela fé que Daniel manifestou lá na cova dos leões. É aquela fé que Misael, Ananias e Azarias manifestou lá no fosso, lá na fornalha. Quando aqueceram 7 vezes mais o fogo, os 3 estavam dentro da fornalha. Os soldados que foram jogá-los dentro da fornalha se aproximaram e morreram, só de se aproximar, e os 3 estavam lá dentro. Ainda debaixo de ameaça, Nabucodonosor disse: olha, se vocês se prostrarem aqui agora e vocês se renderem e adorarem o meu nome, vocês estão poupados da fornalha. Eles olham para Nabucodonosor e dizem: quanto a isso, ó rei, não necessitamos te responder. Se o Senhor nos livrar, Ele nos livrará. Se não nos livrará, nós morreremos. Mas para a glória de Deus, nós não vamos voltar atrás. Eu não sirvo a Deus pelo que Ele me dá, eu sirvo a Deus porque eu sei quem Ele é. E Jó, irmão, Jó, ele com sua carne dissolvendo, com a sua carne derretendo, ele não tinha mais nem músculos, porque a hanseníase comeu tudo, a lepra comeu tudo, ele fedia, as pessoas não queriam chegar perto de Jó, ninguém queria se aproximar de Jó, ele estava sozinho. E todo mundo dizendo: amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas Jó ora pelos seus amigos, e o Espírito Santo começa a ministrar na vida dele. E quando Deus começa a falar com ele, ele abre a boca e diz: eu sei em quem tenho crido, e que é fiel para guardar o meu depósito até aquele dia. Foi o mesmo prato, porque ele reconhece, ele diz: em minha carne eu verei a Deus. O Senhor me deu, o Senhor o tirou, bendito seja o nome do Senhor. Está ruim agora, mas foi bom um dia. Eu não sei por que eu estou passando, eu não sei por que Deus permitiu isso, mas uma coisa eu sei: há uma coroa me esperando, porque eu não vou desistir do meu Deus. Eu não vou desistir da minha fé, eu não vou desistir. Isso é fé. Aí não tem mais nada que te encanta nesse mundo, irmão. Aí não tem mais nada que toma lugar no teu coração. Aí não tem mais, pode ser a mulher mais linda do mundo, pode ser o cartão black com limite ilimitado, sem limite. Aí pode ser todas as riquezas dessa terra, pode te oferecer tudo. Por quê? Porque agora você sabe quem é Deus. E Jó, sabe o que ele fala? Sabe o que ele fala, irmão? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu sei quem é Deus na minha vida. Eu sei quem é Deus, porque todos me abandonaram. Eu perdi tudo, eu não tenho mais nada. E até os que estão próximos de mim estão dizendo para eu desistir. Mas agora eu posso dizer com todas as letras: eu tenho fé em Deus. Quando a nossa fé ultrapassar esse limite, nós vamos entender o que é o sobrenatural. Porque a Bíblia termina dizendo que enquanto Jó estava ali orando pelos seus amigos, o Senhor restituiu em dobro tudo quanto o diabo havia tirado dele. Volta ao primeiro amor, volta lá no altar, se arrepende e começa a buscar Deus de novo, porque Ele vai ter misericórdia e vai te visitar. Continua firme. Se está desanimado, se está frio, continua firme, irmão. Aquele que permanecer até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Fique de pé em nome de Jesus. A nossa fé, ela não pode depender de nada que não seja o que o Espírito diz às igrejas. Tem gente ouvindo muita coisa, mas não está ouvindo o Espírito. E é por isso que tem muita gente caindo, é por isso que tem muita gente adulterando, é por isso que tem muita gente vivendo uma vida espúria.
É por isso que tem muita gente que está na igreja, sabe, levando essa vida cristã falida. Porque você já morreu espiritualmente, você não tem mais força. Quantas pessoas estão nessa situação? Eu não tenho força nem para orar. Se vira, encontra força, busca, volta lá. Ninguém pode fazer isso por você, ninguém. Arruma um jeito, descobre. Se vira. Sabe o que Deus está falando aqui? Foi você que deixou o fogo apagar, então vai ser você que vai reacender esse fogo. Porque se alguém te ajudar, você vai voltar a apagar o fogo. Você vai passar a vida inteira esperando que alguém reacenda o seu fogo. Mas por isso que Deus está dizendo: buscar-me-eis e encontrar-me-eis quando buscar de todo o vosso coração. Deus está dizendo: eu já te dei o fogo uma vez, você perdeu, agora cabe a você resgatar o teu fogo. Restaura a tua lâmpada, vá atrás do teu azeite. Eu não posso dizer que vai ser fácil, não vai, irmão. Eu não vou ser hipócrita. Eu não vou entrar nesse evangelho desgraçado que está levando todo mundo para o inferno, prometendo facilidades. Jesus disse que aquele que quiser me seguir, que vira após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Olha, 3 níveis de sacrifício. Negue-se a si mesmo, sacrifício. Tome a sua cruz, sacrifício. E siga-me, sacrifício. Jesus, ele não falou assim, no mundo vai ser tudo tranquilo. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Jesus fala: tendes por muita motivo de muita alegria o passardes por muitas tribulações, porque a tribulação produz perseverança, a perseverança produz fé, a fé produz esperança, e a esperança é o que está nos fazendo caminhar cada dia no caminho da vida. Ainda bem que Jesus nunca prometeu nada fácil para a igreja. Ainda bem, irmão, porque ninguém vai chegar lá enganado. Pode ser enganado por um monte de pastores hipócritas, ou líderes hipócritas, ou falsos profetas, porque a Bíblia diz que nos últimos dias eles se multiplicariam. Pode até aparecer, mas eu vou falar: o caminho da cruz continua sendo o mesmo. O caminho da cruz continua sendo o mesmo. O caminho para a salvação continua sendo o mesmo. Não cuide das coisas. A Bíblia diz: não ameis o mundo e nem o que nele há. Não coloque o seu coração nesse mundo. Não arrume o segundo amor. Restaure o seu primeiro amor. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, obrigado. Nós nos arrependemos, sim, das obras mortas. Nós nos arrependemos, Deus, porque era para muitas pessoas estarem se convertendo aqui pela minha vida, mas não está porque eu estou quieto, não está porque eu encontrei um lugar confortável, e eu encontrei outras coisas que têm ocupado o teu lugar na minha vida. É quando a obra de Deus parece que se tornou pesada agora. Que motivação eu tenho de ficar levando pessoas para a igreja, para quê? Irmão, vou falar um negócio aqui para você. Acorde. A Bíblia diz: vai chegar o dia que a trombeta vai tocar. Aí não dá mais tempo de fazer a obra de Deus, não dá mais tempo de levar ninguém a Cristo, não dá mais tempo de fazer nada para Deus. Então, a Bíblia diz: façais a obra enquanto é dia, porque vem a noite quando ninguém mais pode trabalhar. Vai chegar um dia, numa manhã normal como todas as manhãs, numa manhã ensolarada como todas as manhãs, numa manhã onde todos saem para trabalhar, alguns apressados, outros angustiados. Vai ter um dia que será o dia da redenção, aonde diz a Bíblia que será um dia como o outro. Mas de repente, a Bíblia diz que do céu nós ouviremos o soar da última trombeta. A última trombeta. A Bíblia diz que os poderes dos céus serão abalados. A Bíblia diz que os homens desmaiarão de expectativa das coisas que hão de acontecer. E a Bíblia diz que o universo entrará em colapso. A lua se converterá em trevas, o sol não dará a sua luz. Os céus se enrolarão como 2 pergaminhos.
uma comitiva de anjos celestiais invadirá essa dimensão da qual nós estamos, e a Bíblia diz que então se verá o Filho do Homem vindo entre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Será o dia da redenção dos que creem. É aquele dia onde nós vamos dizer: valeu a pena. Doeu, mas valeu a pena. Foi difícil, valeu a pena. O jejum foi difícil, mas valeu a pena. Vai valer a pena aquele dia, vai valer a pena. E a Bíblia diz que o mar vomitará os seus mortos, muitos ressuscitarão do pó da terra. A Bíblia diz que esse será o grande e terrível dia do Senhor. Isaías diz que esse será o dia da vingança do nosso Deus. A pergunta que eu te faço é: você crê? Você está pronto para esse dia? Se não, acorda, saia do teu sono espiritual e se levante para Deus nessa noite. Eu quero te chamar aqui na frente, você que hoje quer se levantar em Deus. Fala: Deus, olha, eu quero mudança. Esse mundo está corrompido, esse mundo está destruído. É tanta vaidade, tantos cristãos colocaram o coração nesse mundo e nem perceberam que Jesus não é mais o primeiro amor, nem perceberam que Jesus já se tornou segundo plano na vida deles. Então, hoje é noite de arrependimento. Se o Espírito Santo falou com você, sai do seu lugar e vem aqui na frente para orarmos juntos. Eu sou o primeiro, eu me coloco aqui na frente porque eu peço: Deus, me ajuda. Não permita, Deus, alcançar a minha vida nada que me afaste de Ti. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas. Se Deus falou com você, pode vir aqui na frente. Se não falou, você não precisa vir, fica no seu lugar. Essa palavra talvez não é para você. Talvez espiritualmente